Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 2, que tem a temática A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Na aula passada nós iniciamos essa série de 13 lições relacionada com o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses três personagens que nós tiramos muitas lições preciosas para a nossa caminhada de fé. Então o texto que nós vamos comentar hoje está em Gênesis capítulo 13, verso 7 ao verso 18. O nosso comentador ele começa com o texto áureo trazendo o verso 12, ou melhor, o verso 7 do capítulo 12. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus se revela a Abraão quando Abraão chega no destino, da qual ainda ele não conhecia. Quando Deus chega em Canaã, Deus se revela a ele e diz que aquela terra ali ele daria como promessa a Abraão e os seus descendentes. E aqui nós vamos encontrar Abraão construindo o quê? O primeiro altar. Então o homem ele pode até construir um altar, mas se não for baseada na revelação de Deus, é apenas um monumento. Mas quando Deus se revela, nós vamos ver que o altar, verdadeiramente, ele terá um significado único, verdadeiro na nossa vida, na nossa adoração. Então Deus se revelou a Abraão, e Abraão vai edificar o quê? Um altar. Então Abraão, ele está dizendo que ele está dedicando a sua vida ao Senhor. Que ele consagra a sua vida a Deus. O que nós entendemos nesse texto é quando Deus diz, sai da sua terra. Então Abraão tinha que ter um rompimento total com o sistema cultural, com o sistema mundano da qual ele vivia. E esse rompimento, ele acontece. Nós vamos ver Abraão, ele centralizando a sua fé unicamente em Deus, depositando nele o que? A sua confiança. Então, das três coisas que Deus pediu para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai. Então Abraão ele rompe com a idolatria, ele rompe com o materialismo, com o panteão ali de Ur dos Caldeus. O seu pai ainda, ele caminha um tempo ainda com o seu pai, não desvinculando do sistema patriarcal da qual ele ainda vivia. Mas em Harã nós vamos ver que essa ruptura ela vai acontecer. E Abraão, embora pareça uma atitude nobre, ele leva consigo seu sobrinho Ló, embora já fosse um homem, podemos dizer, barbado, casado, tinha 2 filhas, mas ele vai levar o quê? Familiares com ele. Então ele não rompe totalmente ainda com as outras coisas que Deus havia pedido, mas em relacionado à sua fé, à sua adoração a Deus, ele rompe com o estilo de vida que antes ele vivia. Então, quando Abraão chega na terra,
há fome. Abraão, ele desce ao Egito, ele sai da terra prometida, mas mesmo assim nós vamos ver que Deus, na sua infinita graça, no seu infinito favor, mesmo Abraão tendo se afastado da terra, Deus entra ali com livramento, com providência, evitando um mal da qual Abraão, ele usa uma meia-verdade e é uma mentira, onde ele diz que Sara é sua irmã e não fala que ela é sua esposa. Mas diante dessa decepção ali no Egito, ele vai voltar para a sua localidade, onde Deus havia se revelado a ele. E Abraão, ele vai peregrinar convivendo com o seu sobrinho Ló. Era a última ruptura que ainda faltava. Mas quando nós não cumprimos totalmente aquilo que Deus pede, conflitos, eles vão surgir no sentido agora na parte negativa, porque nós entendemos que a nossa caminhada de fé, nós vamos enfrentar obstáculo, dificuldades, né? Adversas, mas o que ele vai enfrentar é algo que ele trouxe para si, porque ele não abandona, não deixa Ló, mas ele leva Ló com ele. E quando ele chega à região ali da Terra Prometida, não havia no local que eles estão pastagem suficiente para o gado, não havia água suficiente, e vai ocorrer o que? Uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E quando isso acontece, nós vamos ver que Abraão, ele percebe que tudo aquilo é culpa dele. E ele não vai usar de ignorância, de prepotência agora, porque ele que convidou Ló. Mas ele usa como um homem pacificador, como uma liderança que ele tem de resolver esse conflito da melhor maneira possível. É o que diz a Bíblia. Se depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens, com todas as pessoas. E Abraão, ele vai mediar esse conflito, essa problemática que está acontecendo ali. Ele vai chamar o seu sobrinho, vai dizer, olha, nós somos irmãos. Ele não acusa Ló, dizendo, não, a promessa é para mim, eu te convidei, você... Não, ele não usa dessa argumentação, mas ele diz, olha, não haja contenda entre mim e você, entre nossos pastores. A terra está diante de nós. Você faça a sua escolha, aonde que você quer ir, né? Ele fala, se você for para a direita, eu vou ficar na esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Eu vou procurar manter uma distância para não ter essa contenda entre nós. E Ló, oportunista, porque a chamada, a bênção, a terra era para Abraão, ele vê apenas o lado material. Ele não busca a Deus, ele não dá o direito ao seu tio, mas ele, nessa oportunidade, ele vê uma vantagem e ele escolhe, aparentemente, a melhor parte, vista aos olhos humanos, que eram as campinas ali de Moabe, né? Ainda não tinha esse termo, mas as campinas ali do Jordão, lá abaixo do Mar Morto, ele vê aquelas campinas, pastos verdejantes, porém os homens ali, eles eram perversos, eles eram malignos, eles eram terrivelmente pecaminosos. Mas Ló, ele não olha para a questão espiritual, ele olha para o lado material. E nem sempre, na visão humana, a melhor escolha, ela vai nos trazer
resultados benéficos para a nossa vida. E ele vai escolher aquela região ali aonde a iniquidade ela era muito grande entre os moradores ali das cidades adjacentes, aonde ele vai levar as suas tendas, levar o seu gado, a sua família. E Abraão vai tomar um outro rumo. E quando Abraão toma um outro rumo, diferente dele, aparentemente, os lugares que Abraão vai, porque Abraão, na verdade, ele não está preocupado com os lugares. Ele está preocupado em Deus dirigir os seus passos, em Deus estar com ele diante da sua jornada. E quando Ló escolhe primeiro, toma outra direção, e Abraão vai na direção oposta, a Bíblia vai dizer que Deus vai aparecer novamente a Abraão e vai dizer para Abraão: olha, Abraão, depois que Abraão se apartou, né? Olha para essa terra que você está vendo. Eu vou dar para você a sua semente para sempre, né? A tua descendência será tão numerosa que será como o pó da terra. Não poderá ser contada, né? Levanta, percorre a terra. Deus está dizendo: peregrina, anda por ela, né? Conheça ela, porque essa terra eu te darei. Olha que coisa maravilhosa. Então Abraão, ele faz uma escolha baseada na revelação que Deus havia dado, né? Que a terra seria dele. Ele não estava preocupado em localidade, ele estava preocupado em estar no centro da vontade de Deus. E Abraão, ele vai semear e vai prosperar, mesmo que o local não seja tão abundante como Ló está indo. Porém, a escolha de Ló é uma escolha sem buscar a direção de Deus, porque guerras vai sair naquela região por causa da prosperidade, por causa da arrogância dos homens. E nós vamos ver que Ló vai ser levado prisioneiro. Ele, toda a sua casa, os seus bens vai ser tomado por forasteiros, por povos de outras localidades que vieram ali subjugar o povo e saquear aquela terra. E ele vai perder tudo. Mas quando Abraão fica sabendo dessa situação, nós vamos ver que Abraão é o tipo do homem que não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimento, né? Mas Abraão, quando fica sabendo, ele pega 318 homens nascidos ali na sua, vamos usar a expressão tenda, ali debaixo ali da sua liderança, e ele vai resgatar o seu sobrinho Ló, bem como os bens que foi tirado dele, e ele vai trazer tudo de volta. Então, Abraão, quando ele retorna, e o nosso comentador vai trabalhar aqui nesse sentido, Abraão vai viver uma vida de tenda e uma vida de altar. Porque quando estava em Ur dos Caldeus, depois em Harã, Abraão habitava o quê? Em moradias. Mas agora, na terra prometida, ele vai habitar em tendas. O que isso significa? Que ele não está preso a uma localidade, ele não está preso, né, a um local, mas ele está caminhando de acordo com a direção, de acordo com a vontade de Deus. Então ele não está preso às coisas, porque quem o guia, quem o dirige é Deus. E ele vai edificar
4 altares que o nosso autor aqui, ele comenta, né? O primeiro altar é em Betel, ou melhor, é lá em Siquém. Quando Abraão chega, ele monta um altar em Siquém. Siquém significa ombro, né? E está dizendo, Deus é o meu apoio, então eu consagro a minha vida a Ele. Interessante que o altar, nesse tempo, né, aonde vem o holocausto, o altar é local de entrega, local de consagração. Então, no altar, você nunca ganha, no sentido, você vai para perder. Porque o holocausto, o animal, ele era totalmente queimado pelo fogo. Então, ele está fazendo que, ele está dizendo que a entrega dele para Deus, ela é na sua totalidade. Ela é na sua integralidade. É isso que Paulo vai dizer quando ele escreve a carta aos Romanos. Paulo vai usar essa simbologia do Antigo Testamento. Ó, capítulo 12, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, o altar é visto como um símbolo de uma entrega a Deus, de uma consagração a Deus. Então, Abraão, ele está dizendo, olha, o Senhor é aquele que me sustenta, né? Aquele que me ajuda, porque o ombro é onde nós carregamos o que? As coisas pesadas, né? O ombro que serve para consolar o amigo, consolar o outro. Nós vamos ver que é o ombro. Então, Abraão está dizendo que Deus é o seu sustento. Logo à frente, ele vai edificar outro altar, né? Lá em Betel, ali invocou o Senhor novamente. Lá em Betel, é a casa de Deus. Esse altar aqui significa o compromisso, né? Eu tenho um compromisso contigo de te adorar, de te louvar. Então, por isso que nós não podemos deixar de congregar. Porque o local, embora o culto nosso ele é vivo, ele é 24 horas por dia, mas a gente precisa o quê? De uma localidade para estar em comunhão, para ouvir a palavra, para cantar louvores, para aprender a palavra de Deus. Então ele está assumindo o quê? Esse compromisso com Deus. E quando ele desce ao Egito e ele volta, nós não vamos ver altar. Mas quando ele se separa de Ló, ele vai cumprir plenamente os 3 requisitos que Deus havia dito. Sai o quê? Da sua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai. Agora vai cumprir na totalidade. E ele vai levantar um terceiro altar, que é lá em Hebron. E Hebron significa união. Mas na verdade, né, Abraão, quando ele desce o Egito, ele retorna, esse altar significa, né, que ele está regressando para Deus, dizendo, Senhor, eu errei, eu parti, eu saí, mas agora eu quero restaurar o que é a minha vida, eu quero regressar totalmente em uma comunhão íntima contigo. Então nós precisamos o quê? De manter a comunhão com Deus e com nossos irmãos, ela sempre viva, como vai dizer o salmista lá no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, vivem em união, porque quando isso acontece, o restante do Salmo vai dizer que Deus derrama o que? A bênção, Deus derrama a sua unção sobre o seu povo. E o quarto altar que nós vamos encontrar aqui é um altar revelador.
Porque Deus, ele chama Abraão e pede o quê? O seu único filho em sacrifício. E nós vamos ver que Abraão, ele vai obedecer. E nós aprendemos uma grande verdade relacionada a esse altar. Tudo aquilo que você coloca no altar, Deus devolve. Tudo aquilo que você coloca no altar, Deus te entrega de volta. Então aqui está falando de uma entrega, de uma obediência. Né? Sabemos que os outros altares têm um significado, mas esse é aqui, esse altar, Abraão está dizendo que ele ama a Deus acima de todas as coisas. Que Deus é exclusivo para ele. E ele vai para oferecer o seu único filho. Mas tudo aquilo que você coloca no altar, Deus devolve para você. E nesse altar, Deus vai substituir ali Isaac por um cordeiro que ele vai encontrar ali preso, ali nas proximidades, e ele vai sacrificar aquele cordeiro ali. Então, como um homem de fé, Abraão, ele iniciou a sua jornada com alguns obstáculos, com alguns imprevistos, mas Abraão não deixou de relacionar com Deus, tendo que essa vida de altar, que significa o quê? A vida de entrega, a vida de consagração, a vida de comunhão, a vida de compromisso para com Deus. É claro que no livro de Levítico nós vamos ver que o altar, ele vai ter o quê? Uma outra visão, né? Um outro propósito, que vai mostrar, né? Que primeiramente, para construir um altar, nós temos que construir o altar da expiação, para que nossos pecados sejam expiados. Mas Abraão nos demonstra essa fé, essa obediência, essa fidelidade a Deus, e isso que Deus espera de nós, que nós verdadeiramente venhamos confiar nele, nas suas promessas, e permanecer na verdade do Evangelho. Foi o que Jesus nos ensinou e nos deixou, e ele próprio disse: se nós o amamos, nós devemos guardar as suas palavras. Então que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz do Senhor.